No vídeo de hoje nós iremos tratar sobre liberdades individuais, liberdades coletivas, direitos individuais, direitos coletivos e Kanye West. Se você não entendeu qual é a relação entre esses assuntos, fica até o final deste vídeo que eu pretendo encerrá-lo deixando uma mensagem bem clara para você. Você, meu seguidor, é de suma importância que você termine este vídeo entendendo até onde vai o direito de um cidadão, até onde vai o direito da coletividade e aonde devemos construir um muro para que um não sobreponha o outro. E o quanto isso é importante para a manutenção da nossa democracia. Será que muitas vezes um discurso de ódio ele é aceito quando é falado por determinadas pessoas, por um determinado grupo? Ou será que um discurso de ódio é sempre um discurso de ódio? E é isso que eu quero falar para você nesse vídeo. Você deve ter visto nas manchetes das redes sociais, da televisão, que no último dia 2, durante um grande evento americano lá, a Kanye West e a sua mulher roubaram a cena, né, roubaram os holofotes do local, após a sua esposa vestir um vestido de uma marca, de uma grife muito famosa, porém o vestido era transparente e ela estava praticamente nua. Após ser questionado, né, o porquê ele deixou a esposa dele comparecer a um evento com tamanha preciosidade, com uma grande quantidade de pessoas daquela forma, ele disse que ele comanda a mulher dele, ele manda na mulher dele e que ela só foi daquele jeito porque ele concordou. E que, além de tudo, o fato dela ter roubado a cena, o nome dela estava entre os mais pesquisados no hype aí do Google. Isso satisfez ele de alguma forma. Passou a semana, nesse último final de semana, então Kanye West pegou o seu celular e resolveu fazer uma disparada de comentários em relação a diversos assuntos. Entre os fatos que ele opinou na internet, ele disse estar ao lado do cantor P. Diddy, que tem sido acusado de pedofilia, de abusos sexuais contra crianças, contra adultos e etc. Está preso, né, aguardando realmente ver se existe alguma coisa contra ele mesmo. Kanye West foi a favor do P. Diddy. Ele disse também ser a favor do nazismo. Ele disse também que odeia os judeus, que a comunidade judia é responsável pela exploração de crianças negras, pela pornografia de outras pessoas, que é responsável pelas mazelas do mundo. Disse ainda que ama o cara de bigodinho, que ama o partido e que a liberdade de expressão dele, que ele vive num país livre, que ele é livre para se expressar e para dizer o que ele pensa. Eu, como protestante, você, como um cristão, sabe que nós, como seres humanos, segundo o mandamento de Cristo, devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Isso significa que você sentir ódio para o ser humano como um ser absoluto, significa que você tem um problema interno com Deus, você está desrespeitando uma norma de Deus. Deus não nos ensina a sentir ódio das pessoas, mesmo que essas pessoas sejam os caras de bigodinho que fizeram tão mal contra outras pessoas. Mas, tirando a parte religiosa da questão, assim como os americanos, nós, brasileiros, somos livres para pensar, somos livres para expor as nossas opiniões, mesmo que as nossas opiniões sejam ridículas, babacas, sejam ruins, sejam opiniões que não engrandecem as pessoas, mas sim as diminuem. Ainda assim, nós precisamos traçar uma linha que de fato é tênue entre até onde eu posso ir e até onde você consegue vir. Onde o meu direito individual vai encontrar com o direito coletivo da sociedade ou de um grupo de pessoas. Algumas pessoas, alguns famosos se manifestaram nas redes sociais pedindo para que Elon Musk tirasse o acesso de Kanye West ao Twitter. E virou um reboliço no último final de semana. Ontem à noite, inclusive, ele se despediu, dizendo que ele mesmo deletaria a conta dele do Twitter e não faria mais esse tipo de comentário. Que os comentários do Kanye West são comentários imbecis, comentários tristes, né? Tristes porque ofendem pessoas, ofendem comunidades, ofendem o ser humano. A gente sabe o que aconteceu na Alemanha da Segunda Guerra Mundial e a gente não quer que volte a acontecer. Esses discursos, né, acabam
criando uma famigerada multidão de pessoas que pensam iguais ao Kanye West, por exemplo, e que pode levar a ter consequências piores. Mas ainda assim, ele tem o direito de dizer na internet aquilo que ele pensa. Não um discurso de ódio, não um ódio contra as pessoas, mas ele, como ser humano, deve ter o direito de dizer o que ele pensa. Desde que essa opinião não seja para influenciar alguém a matar, a torturar, a abusar de outro ser humano. Eu sou livre, eu devo ser livre no meu país para poder dizer que eu não gosto de determinadas pessoas. Ainda que nós sabemos que no conceito, no âmbito espiritual, isso não é legal, mas eu tenho que ter esse direito. Você tem que ter esse direito. Você tem que ter todo o direito de vir aqui no meu vídeo, por exemplo, e comentar lá que você não gostou do meu vídeo, não gostou do meu comentário. E isso não tem que soar nem racista, nem xenófobo, nem misógino, ou seja meu gênero, minha classe social, ou etc. Isso é liberdade de opinião. Você vir aqui no meu perfil dizer que você quer que eu morra, ou que eu deseje que alguém me mate, começamos a entrar numa esfera um pouco mais preocupante. Mas ainda assim, é a sua liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão não pode ser reprimida simplesmente porque eu não concordo com a sua opinião. E isso tem muito a ver com a 6ª lei das 48 leis daquele livro, das 48 leis do poder, que fala que você, para poder falar o que você quer, você precisa controlar a narrativa. E de que forma você controla a narrativa? Você controla a narrativa a partir do momento em que você controla os meios de comunicação. Hoje o nosso país é controlado pela mídia. O executivo, o judiciário e o legislativo se dobram, ficam de joelhos para a mídia. Se a mídia soltar uma nota contra qualquer um desses poderes, eles se desdobram para poder provar o contrário. Então quem manda no nosso país é a mídia. A mídia, que é o 4º poder, é o maior dos poderes. Porque é ela quem controla a narrativa. Sendo assim, Kanye West, que é declarado um homem de direita, negro, e que destila esse tipo de comentário, ele vai ser tratado como um criminoso. Ele vai ser tratado como um ser humano desprezível e marginalizado, mais uma vez, porque os comentários dele provêm de um entendimento em que ele é de extrema direita. Quando nós vemos no nosso país pessoas que defendem o comunismo. E pessoas que defendem o comunismo são tão ruins quanto pessoas que defendem o partido do cara do bigodinho. Nazismo e comunismo são a mesma coisa. O comunismo matou muito mais pessoas do que o nazismo. O comunismo fez muito mais mal para protestantes, para os cristãos, do que o nazi. A questão é, quem controla a narrativa, que é a mídia no nosso país, é a favor dos partidos de esquerda. Os partidos de esquerda dialogam com o comunismo. O comunismo, então, ele não é reprimido da forma que o nazi é. E eu não estou dizendo que os nazis são legais, que os nazis são bacanas. Os dois são partidos demoníacos, com ideologias nefastas. Porém, de um lado nós temos uma repressão imediata, e de outro lado nós temos uma permissão expressa, uma permissão enorme. E isso está errado. Ou seja, se você quer pensar, se você quer expor aquilo que você pensa, se você quer que as suas liberdades sejam preservadas, você precisa estar do lado de quem controla a narrativa. Assim como no livro A Revolução dos Bichos, quem que efetivou a Revolução dos Bichos? Os porcos. Os porcos, então, encabeçaram a revolução. Eles tiraram os homens juntamente com os outros animais. E então eles começaram a dominar os animais da mesma forma que os seres humanos dominavam eles. Eles inverteram o lado, tiraram quem controlava a narrativa e passaram então a controlar a situação, controlar o jogo. E aí eles puderam mexer as cartas, mexer as peças do xadrez de acordo com seus próprios interesses. E aí então eles poderiam armar contra os animais e se beneficiar com isso. E é o que acontece nos dias de hoje. O que eu quero trazer para você? Nos Estados Unidos, ele vai ser bem menos reprimido, porque lá verdadeiramente o ser humano ele pode dizer o que pensa. Ele pode, se a lei entender que ele ultrapassou os limites individuais e começou a recair sobre os limites coletivos, ou seja, se os comentários dele deixaram de ser apenas opiniões e viraram um discurso de ódio ou um incentivo à barbárie, ele vai ser punido. Caso contrário,
Não tem problema ele achar que o amigo dele, que ainda que tenha sido acusado de vários crimes, deva ser liberto. É uma opinião dele. Qual é o problema dele não gostar dos judeus? Qual é o problema dele gostar do cara de bigodinho? Segundo a Constituição americana, ele é livre para gostar de quem ele quiser. Foi acusado, inclusive, de racista. E daí? Ele falou, eu acho que a escravidão foi uma escolha. Uma escolha dos próprios negros de se deixarem ser escravos. Se você disser algo disso, algo semelhante a isto no nosso país, onde você afirma que os negros foram escravizados porque negros venderam negros na África e chegaram aqui se tornar escravos dos brancos e eles só foram escravos porque eram escolhas deles, você vai ser massacrado, você vai ser perseguido, você vai ser cancelado, porque no nosso país não existe liberdade. No nosso país não existe o direito de você dizer o que você pensa, ainda que a sua opinião seja ridícula, seja imbecil. Você deve ter o direito de expressá-la, coisas que não acontecem no nosso país. Então eu vou parar por aqui e eu quero que você reflita sobre isso, quero que você comente se o que eu estou dizendo tem a ver. Nós precisamos criar dentro do nosso país uma direita. Nós precisamos criar dentro do nosso país uma direita que controle a narrativa. Nós precisamos ao menos controlar 50% da narrativa. Controlando 50% da narrativa, sempre teremos a oposição e sempre teremos o nosso lado. Fazendo com que os dois lados tenham voz. E você consiga ouvir os dois lados e opinar, sem que a sua opinião se transforme em algo político, ideológico ou que vire contra você.